Salve Maria, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos na quarta aula aqui sobre a formação para catequistas. O tema de hoje é alcance pedagógico do amor. Então, espero que você assista até o final esse vídeo, né? Não assista só o início, assista tudo para depois você comentar o que você achou dessa aula de hoje. Então, hoje a gente vai falar aqui do alcance pedagógico do amor. A pedagogia teórica é muito exigente para com o educador. Só o amor dá forças para satisfazer a tantas exigências. Se você não ama ser catequista, se você não ama o que você está fazendo, você não vai dar conta. Então, é muita exigência ser catequista, mas o amor, ele dá forças para isso. Já falei em outras aulas aqui anteriores sobre a importância disso, né? Amar o que faz, né? Não ser um profissional da educação ali como se isso fosse o suficiente, porque vai ter dia que você não vai estar bem, e se você não amar o que você faz ali, de ser catequista, você não vai dar conta. O amor é a única fonte daquela sublime paciência que tem a mãe dia a dia para os caprichos do seu filho. Só o amor explica os sacrifícios sem número, o tempo e o dinheiro que os pais gastam com os filhos. Muito menos ainda se há de menosprezar na educação espiritual o valor pedagógico do amor. Então, precisa ter uma das maiores pedagogias. Pedagogia é um meio com que eu ensino, com que eu levo aquela criança, aquele jovem, aquele adulto ao conhecimento de Deus. Então, mas eu tenho que amar isso, eu tenho que me preocupar. Falei na outra aula aqui, aula passada, 2 aulas atrás, o amor pelos alunos, depois o interesse pela vida deles. Então, é importante entender todo esse itinerário, senão, se a gente não se formar como catequista, como que vai ter resultado? Depois a próxima aula vai ser sobre isso, o resultado, né, da catequese, né? Então aqui, fosse o amor entre o catequista e o jovem tão intenso como o amor entre pai e filho, o trabalho catequético daria mais resultado que o trabalho do lar doméstico, dado que a ciência pedagógica do catequista, em muitas ocasiões, sobretudo se tratando da adolescência, é muito superior à educação completamente antipedagógica ministrada pelos pais. Por que aqui está falando isso, às vezes antipedagógica? Porque talvez, às vezes, os pais não tiveram esse tipo de formação. Por isso que eu falei que essa formação para catequista também ajuda você que é pai e mãe, porque o primeiro catequista na família é o pai e a mãe. Então, esse vídeo vai ajudar muito você que é pai e mãe, você que não sabe o que é ser catequista, de repente pode pensar, nossa, é incrível, não sabia que era assim. Então, eu quero ajudar na minha paróquia como catequista, mas buscar a formação. Então, assistir os outros vídeos que eu estou passando aqui no canal, são 12 aulas. Então, seria importante você buscar essa formação para se capacitar para ser um bom catequista, não mais um, né? Então, aqui vai falar disso, que se o amor entre o catequista, entre o jovem, fosse tão intenso como o amor entre pai e mãe, entre pai e filho, o trabalho catequético daria mais resultado que o trabalho do lar doméstico, dado que a ciência pedagógica do catequista, em muitas ocasiões, sobretudo se tratando da adolescência, é muito superior à educação completamente antipedagógica ministrada pelos pais. O fato de não ser satisfatório o êxito de nosso trabalho educativo deve ser sua causa, em partes, a que as relações entre o catequista e os alunos são mais frias do que deveriam ser. Falei disso aqui em outras aulas. Será que a relação sua, catequista, com seus alunos é fria? Porque se a gente for trazer para a escola aqui, se a relação com o professor e o aluno for fria, não tiver empatia, porque o professor ser um bom professor, ele tem que amar o que ele faz ali, se dedicar. Alguns vão falar assim, não, padre, mas os alunos, os jovens de hoje não obedecem. Então, verdade. Não estou falando que isso que você está falando é mentira, mas é só pegar nossa experiência de aluno, gente. Já falei em outras aulas aqui. Quanto mais o professor ama o que ele faz, se prepara para preparar uma boa aula, tem interesse pelos alunos, mais aquela turma presta atenção no que ele está falando. Por que a mesma turma, eu já falei isso em outra aula, por que a mesma turma, que é uma bagunça com alguns professores, com outros eles respeitam? Se é a mesma turma, se é a mesma criança que está lá e adolescente. Tem a ver com a autoridade de quem está lá ministrando aquela aula. Então, vai ter uma outra aula que eu vou falar sobre isso, amor e autoridade. Então, eu quero que vocês me respondam isso, do porquê. Se mudou o professor, por que muda o comportamento dos alunos? Se são a mesma turma, se são os mesmos alunos. A gente também tem, é muito mais fácil sempre terceirizar, né? A gente colocar toda vez a culpa na turma, nas crianças, e aí a gente não precisa melhorar nada. Pensa comigo, se você como catequista não precisa melhorar nada, a culpa é sempre dos alunos,
Como é que você vai crescer como catequista? Como é que você vai ser? Você também que é professor, que talvez está assistindo essas aulas, como é que você vai melhorar se toda vez que tiver um problema na sala, sempre o problema são os alunos? Nunca é o professor, nunca é o catequista. E aí que não cresce nada. Se o catequista, o professor pensa assim, e eu como padre penso assim, eu não tenho que melhorar nada em mim. Gente, eu continuo estudando, eu continuo lendo livros, eu continuo visitando turmas de catequese, eu continuo, na medida do possível, indo lá, falando com as crianças, com os jovens, para que eu possa aprender como que é a linguagem do jovem e da criança de hoje. E não quando eu fui catequista lá atrás, e não quando eu era criança igual eles, porque a geração e a época é outra. Então essa ideia de, não, é sempre culpa deles, é igual em casa, na família, em qualquer lugar, no trabalho. Se nada eu me responsabilizo da educação dos filhos, do que eu tenho que fazer, nada eu tenho parcela de culpa, eu não vou melhorar em nada. E é por isso que não tem resultado nenhum. Você vai continuar do mesmo jeito sem resultado nenhum, se você não perceber que passa por você a formação com essas crianças e com esses jovens. Passa por nós, não tem jeito. Aqui, ó, que vai falar. Ainda que, aqui vai falar da questão da relação fria dos catequistas, que eu acabei de ler. Ainda que dos professores de outras matérias não se possa exigir tão facilmente o amor aos discípulos como o conhecimento das disciplinas, porque estão eles primeiramente a serviço da ciência. Contudo, pode-se, com todo o direito, exigi-lo do catequista, cujo primeiro dever não é comunicar certo conhecimento, mas cuidar da educação da alma, a formação do caráter. Olha que profundo isso. O professor, ele não é exigido que ele ame o aluno, mas se ele for um bom professor, ele vai fazer isso bem e vai ter mais resultado do que se ele der só conhecimento. Mas para ele, eu falei isso na primeira aula, o que é o catequista, né? A pessoa do catequista. Foi a primeira aula aqui. Aqui está reafirmando aquilo que eu já disse. O catequista, ele não é exigido só que ele saiba os 10 mandamentos, que ele decore, isso aí é o mínimo ali que o catequista tem que fazer. Mas o que é o essencial para o catequista? É formar a alma da criança, ser um homem, uma mulher, uma criança, um jovem de Deus. É isso. É isso que o catequista tem que fazer. Formar o caráter da criança, formar a educação religiosa nela. É para isso que o catequista existe. Por isso que é uma vocação ainda mais sublime do que o professor. Porque se você formar uma criança e um jovem e um adolescente para ser um homem ou uma mulher de Deus, ele vai ser muito bom na hora que ele for escolher a faculdade dele como médico, engenheiro, enfim, qual for a área que ele for trabalhar, professor, porque ele vai ter uma alma de Deus, uma alma cristã, um jovem discípulo de Jesus ali, que quer aprender com o mestre, que quer estar na igreja, que quer receber os sacramentos. Então, o catequista tem que exigir isso, né, de cuidar da educação da alma, a formação do caráter. Mas precisa ter amor para fazer isso, né? O amor não é tudo, mas é o que de mais valioso o jovem pode esperar do catequista. Então a gente falou aqui nas primeiras aulas, não adianta só um bom conteúdo. Eu preparei uma super aula, e aí só uma coisa intelectual. Se você não tiver amor pelos alunos, ele não vai querer ouvir o que você está falando. A gente só escuta quem a gente ama. Lembra que eu falei isso aqui? Então, escuta bem quem a gente ama. Então, se essa criança, esse jovem, ama o catequista dele, gosta porque se sente amado por ele, ele vai ouvir você. Muito mais do que se ele não gosta de você. Onde reina o amor, aí cada lição é inundada de sol, de calor, de alegria, brotando dessa alegria energias e atividades tais que em vão se buscariam nas lições de outros filósofos, desprovidos do amor. Não adianta nada conhecimento sem amor. Naturalmente repetimos e sublinhamos, falamos aqui de um amor sobrenatural e não de um é simpático menino? Ou seja, é um amor sobrenatural. É só na adoração, catequista. Se você adorar, se você rezar, que você vai dar esse amor sobrenatural, esse amor de Deus para a criança. Não é só um catequista simpático. Porque o professor pode ser simpático, mas não fazer com que aquela criança, aquele aluno ame a Deus. Pode ser, e eu falei isso em outras aulas também. A criança e o jovem não pode amar você mais do que a Deus, mais que a Cristo, porque senão está errado, porque o papel grande do catequista, a grande missão dele é fazer você amar a Deus, amar a igreja, amar Cristo, amar os sacramentos, amar a missa. E eu também como padre, pode ter um pouco das duas coisas. Você ama tanto aquela criança, que ela também ama você, mas ela ama Cristo em você. Então esse é o principal objetivo e missão do catequista. Fazer a criança amar a Deus. E esse amor, amar a Deus pode passar por você, né? Mas nunca amar você mais do que a Deus. Então
Nossa, eu vou embora porque da igreja porque meu catequista foi embora. E isso não pode acontecer, né? Depois aqui, olha que interessante aqui, ó. O amor sobrenatural é o único que nos pode dar grande força moral, que nos torna capazes de educar com perseverança meninos insuportáveis, desajeitados e cheios de defeitos. Interessante essa parte aqui, muito catequista fala, não, padre, mas tem criança que não dá, é impossível. Por que é impossível? Se você não adorar, é impossível mesmo. Se a gente não reza, é impossível mesmo. É um amor sobrenatural, é o amor de Deus que me faz ter paciência com uma criança que dá trabalho. Entende? Porque fica fácil. Jesus não fala, né? Que mérito tem amar aqueles que são bons? Até quem não acredita em Deus faz isso. Então, perdoar quem me fez mal, sabe? Amar aquelas pessoas difíceis. Só o amor cristão que faz. A gente só dá a vida por aqueles que não merecem com o amor de Cristo. Foi isso que ele fez por nós na cruz. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos. E ele amou mesmo quando nós não merecíamos. Então é esse amor sem merecimento que faz com que o catequista ele continue, ele persevere, ele ame. E quanto mais for difícil aquela criança, aquele jovem, mais ele fala: eu sou catequista para você, para tirar você do pecado, para tirar você dessa mormidez, dessa frieza talvez na sala de catequese, porque nós temos que ser o pastor da ovelha perdida. As 99 que estão lá prestando atenção, deixa elas lá, né? Elas vão aprender, mas dedica seu tempo, o teu amor para essa uma que está se perdendo já. Que se durante esse ano de catequese você não alcançá-la ali, você já perdeu ela. Aí depois acaba e fala, olha, aconteceu o que eu já sabia, aquela criança, aquele jovem nunca estava nem aí. E o que você fez para ajudar ele? O que você fez para ajudar aquela criança? Então, a nossa importância de poder levar Jesus para eles. Então, passa pelo catequista, sim, por mim que sou padre, passa por nós. A gente tem que se responsabilizar com isso, não falar, tá vendo, eu já não queria nada mesmo, tá, então não serviu para nada um catequista, um padre, a gente que não deu atenção e formou aquela criança para Deus, porque tudo bem, vai ter a liberdade, se você fez de tudo que você podia por ele e ele não quis saber, aí é a liberdade dele. Então, a sua consciência vai ficar tranquila. Mas se você não fez quase nada e colocou tudo nele, e falar, não, ele tem que querer. Gente, sobretudo jovens do Crisma, a maioria que está lá porque os pais colocou. Nem todos os jovens do Crisma, são poucos que queriam fazer o Crisma para receber o sacramento. Então, eles já foram pescados já. Os pais já colocaram naquele aquário, naquela sala de catequese. Você vai ter que conquistar eles. E eu falo para vocês, é mais fácil isso do que vocês ir nas casas evangelizar os jovens e trazer eles para a igreja. Eles já estão na igreja, já estão naquela turma de catequese que você é o catequista. Tá mais fácil. Agora o desafio de quê? Se formar bem para falar, agora eu vou alcançar esse coração para Cristo. Esse alcance pedagógico, né? Esse tema dessa aula aqui de hoje, né? O alcance pedagógico do amor. Então é com amor que eu alcanço essa criança. Não é pela minha inteligência, pela minha capacidade intelectual. Isso é importante, mas não é essencial. Se eu não amo o que eu faço e não amo a Cristo, eu não consigo. O amor leva o educador a um exame de seus próprios defeitos, graças ao qual percebe ainda uma vez que a causa da educação frustrada não está somente no jovem. Foi o que eu falei agora. Se você não está tendo alcance com esse jovem, com esse adolescente aí no Crisma, sobretudo, não é culpa só dele. É porque você está frustrado porque você não está conseguindo fazer a sua missão de alcançá-lo. Então, é o amor que leva o educador a fazer o exame dos seus próprios defeitos. Vai pensar, olha, o que eu tenho que fazer para melhorar, né? O amor não dá a faculdade de poder ajudar a juventude, como ela necessita do nosso auxílio. Não podemos, porém, descobrir suas necessidades sem mediante consulta aos melhores tratados de psicologia, se não seguimos interessados o curso da vida dos jovens. Como o bom jardineiro, o catequista deve acompanhar com amor o desenvolvimento dos botões humanos, descobrindo-lhes com vista penetrante as mais leves manifestações de boa vontade, assim como as ervas daninhas que vão crescendo aqui e ali. Então, aquilo que faz mal, você vai ter que aparar ali, você vai ter que ajudar esse jovem a tirar aquilo que é ruim, a podar aquilo que é bom, né, fazer com que aquilo tenha resultado. Então, bom, isso aqui é a aula de hoje, né? O alcance pedagógico do amor. Olha que interessante aqui que vai falar aqui no final. Do mais insubordinado jovem, confiado aos nossos cuidados, podemos sempre supor que tenha um pouco de boa vontade e de nobreza. Com o auxílio da graça e um bom método pedagógico, poderemos educá-lo proveitosamente. Esse
é um ponto muito importante, porque sem um sadio otimismo pedagógico que sabe esperar contra toda a esperança, nenhum educador alcançará êxito. Essa confiança criadora é a que descobre e incentiva-nos, jovens, a mais oculta boa vontade. Nessa confiança está latente a raiz da arte de educar, com que São Paulo trabalhou na salvação das almas. Essa confiança é o raio de sol que acalenta, alegra, fertiliza e faz brotar a vida na salvação das almas. Eu preciso confiar que a graça de Deus vai me fazer com que eu me capacite para alcançar essas almas. Então, a vida de oração, a adoração, vai me fazer amar o que eu faço, a ser catequista para alcançar essas crianças, esses jovens. E lembra que eu falei em outras aulas e nessa. Quanto mais difícil é o adolescente, mais eu preciso me capacitar para alcançar o coração dele, porque aí sim eu vou ser catequista mesmo, né? De alcançar essas almas mais perdidas. Porque se fica fácil, se toda a turma de catequese, todos os jovens querem aprender, não precisa do catequista, ele vai aprender sozinho, ele vai ver vídeo na internet, ele vai se formar. Mas não, você foi colocado lá para ajudar a formar as almas. Então, quanto mais for deformada essa alma, quanto mais essa criança der trabalho, mais você fala, eu preciso melhorar como catequista, porque eu quero alcançar a todos. Eu quero ser esse pastor que vai atrás dessa ovelha perdida. Então, essa é a nossa missão de catequista. Próxima aula a gente vai falar sobre resultados do amor aos jovens. Então, espero que você tenha gostado dessa aula, tenha te ajudado. Coloque nos comentários o que você achou e compartilhe esse vídeo com catequistas, com os pais, com mães, que também vão ajudá-los na formação dessas crianças, na formação da alma delas, a amar a Deus e a igreja. Deus abençoe você e sua família, desça sobre você e sobre vossa família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e assista esse vídeo.